Bom dia a todos. É uma enorme honra e satisfação tê-los aqui conosco. Meu nome é Pedro Moura, sou Senior Associate no BB Investimentos e membro da Brasil at Silicon Valley. Gostaria de introduzi-los à sessão de agora, Transforming Communities Through Technology. Inovação deve ser tão importante e usual quanto finanças. Quando falamos sobre finanças, no contexto desse painel, não estamos falando sobre os grandes negócios que ocorrem no Vale do Silício, em Londres ou em São Paulo. Estamos falando das finanças básicas do trabalhador que faz a conta de quanto ganhou de salário, quanto gastou com suas necessidades básicas e quantos dias ainda faltam para chegar o próximo pagamento. A tecnologia tem uma importante função social de impacto e transformação das comunidades e da vida das pessoas. Estamos falando dos grandes e pequenos problemas que envolvem as comunidades com as necessidades mais básicas e os seres humanos mais comuns, assim como todos nós aqui. Como a tecnologia pode impactar e transformar as comunidades e a vida das pessoas? Para essa sessão, teremos Luciano Huck. Luciano Huck é apresentador de TV e um dos maiores influenciadores do Brasil. Há 18 anos, está no comando do Caldeirão do Huck, todos os sábados na Rede Globo. O programa é líder de audiência com cerca de 18 milhões de telespectadores. Luciano acredita muito em uma TV de alto impacto com mensagem de protagonismo, empoderamento e mudança do mundo. Além de sua carreira na indústria de entretenimento, Luciano é membro ativo do Renova e do Agora, movimentos cívicos que incentivam cidadãos comuns a se engajarem na renovação política. Em 2004, Luciano criou o Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias, que tem como missão promover o desenvolvimento de jovens por meio do audiovisual. Em 2010, Luciano fundou o Joá, um fundo de investimento com foco em negócios de tecnologia e bem-estar. Em apenas 4 meses, Huck foi o primeiro brasileiro a ter 1 milhão de seguidores no Twitter. Atualmente, 13 milhões de pessoas seguem seus tweets, mais de 18 milhões de pessoas curtiram sua página no Facebook e mais de 15 milhões o seguem no Instagram. É com muita honra que convido ao palco o maior contador de histórias de pessoas do nosso país, Luciano Huck. Obrigado, Pedro. Rapaz, fazer televisão é muito mais fácil. Bom dia a todos. Obrigado aí pela atenção, pela presença. Queria parabenizar mais uma vez todos os estudantes de Stanford envolvidos na Brasil da Silicon Valley. Dar parabéns para o Hugo, para o Rodrigo, para o Djalma, para todo mundo que se envolveu tanto, ao Brito, todo mundo que se envolveu para que essa conferência desse certo. Quando me ligaram a primeira vez, vamos fazer um negócio para umas 200 pessoas. São quase 800. Então, queria dizer que é um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar. Confesso que, mais uma vez, eu estou completamente fora da minha zona de conforto. Não é dos exercícios mais fáceis trocar ideia com um monte de gente te olhando que não seja uma câmera e falando coisas diferentes do que eu estou acostumado. Mas como é uma conferência onde a tecnologia cruza todos os painéis, eu sou investidor em tecnologia há muitos anos, onde a tecnologia é a grande protagonista dos investimentos, eu administro pessoalmente as minhas redes sociais, como o Pedro falou, eu mesmo sempre postei, sempre imprimi a minha impressão digital, desde que eu lido com as redes sociais e o aprendizado e as dificuldades e os desafios que elas nos oferecem. Eu trabalho numa empresa de comunicação de massa, né? Onde a tecnologia vem transformando o jeito que a gente produz, o jeito que a gente distribui, o jeito que as pessoas consomem o que a gente vem produzindo, mas, para ser muito sincero, eu não enxergo nenhum tipo de problema em nenhum desses universos que eu retratei até aqui. Eu acho que o mercado tem potência, acho que o mercado tem capacidade suficiente de execução e criatividade para que a tecnologia jogue a favor. Então, eu vou arriscar, nessa conversa que a gente vai ter aqui, passar por pontos onde eu acho que é importante e a gente tem problemas em relação à tecnologia. Tá? Nesses últimos 3 anos, confesso que foram os anos mais intensos da minha vida.
Eu digo que eu liguei o listening mode, eu estou naquela máxima de que aprender é muito mais interessante, muito mais importante do que estar certo. Então, compartilhando, eu adoro o meu dia a dia na televisão. Eu gosto muito de, semanalmente, poder visitar um Brasil profundo. Eu gosto de ouvir as pessoas, gosto de dar protagonismo às pessoas, eu gosto de trocar ideias independente de quem quer que seja. Tá? Mas, depois que você começa a pensar políticas públicas de um jeito sério, de um jeito... Espera aí que meu negócio aqui foi embora. Aí. Desculpa, beleza. Quando você começa a pensar políticas públicas de um jeito estruturado, de um jeito sério, é muito difícil voltar para a caixinha onde eu estava anteriormente. Então, por quê? Porque ninguém me contou. Eu estou vendo as coisas no dia a dia, eu estou rodando esse país de ponta a ponta, eu viajo 2, 3 estados por semana, há 20 anos ininterruptos, eu digo que eu estou no pulso do dia a dia do Brasil, eu estou na casa das pessoas ouvindo as suas histórias de maneira franca, de maneira sincera, com uma curiosidade verdadeira, no sentido de entender quais são os sonhos, as necessidades, as vontades, as dificuldades. E eu venho dizendo assim, aqui do lado tem o campus de Stanford, foi lindo, fui caminhar lá no dia da abertura anteontem, e eu acho que esse campus aqui ao lado lapidou boa parte, cabeças brilhantes ao redor do planeta, lideranças globais que a gente admira, mas acho que nem Stanford é capaz de ensinar o que eu estou aprendendo no dia a dia da rua nesses 20 anos. Tá? De trocar ideia com um soldado brasileiro em missão de paz no Haiti, de trocar ideia com a tiazinha em Bacuri, no norte do Maranhão. E eu acho que nesse mundo que está tomado por tantas informações irrelevantes, né? Eu acho que quando você começa a tentar ter clareza das ideias, a clareza é o poder. E o poder, para mim, nesse momento, é o poder de tentar transformar, de poder impactar o máximo que eu puder na vida das pessoas. Então, quando eu ouço os painéis aqui, e eu vi quase todos, estive em quase todos aqui, fico muito tranquilo em relação ao universo empreendedor que a gente está tratando aqui hoje. Eu fico muito tranquilo, eu não consigo enxergar grandes problemas. Acho que vai andar, se o governo ajudar um pouquinho, né, em desburocratizar e ajudar esse ambiente empreendedor que a gente precisa, vai voar sozinho. Agora, eu vejo problemas quando a gente tenta pensar num projeto de país. Quando a gente tenta pensar num projeto maior. Eu não consigo enxergar um projeto hoje que seja moderno, que seja disruptivo, que seja eficiente, como tudo que a gente discutiu hoje aqui no universo empreendedor. E o que acabou acontecendo na minha vida nesses últimos 3 anos foi que eu me aproximei muito dos movimentos cívicos, né? Foi lá, principalmente no Agora e no Renova, o Edu até está aqui, foi onde eu encontrei eco de gente que está a fim de trocar ideia, de gente que está a fim, de fato, gente competente, gente preparada, que está a fim de ressignificar o país, pensar como é que o Brasil deveria ser. E não só ficar pensando, dando ideia, reclamando, apontando o dedo e vendo os problemas que a gente tem, mas, de fato, tentar escrever uma bula, né, de como a gente poderia fazer as coisas. Não adianta só ter ideia se não tiver execução. A gente acabou de falar de execução aqui no último painel, que 1% ideia, 99% é execução. Então, como é que executa as boas ideias no país? E eu encontrei nos movimentos cívicos uma troca muito rica de ideias nesse sentido. Aí, só uma história rápida para voltar aqui ao tema. Outro dia eu fui gravar na periferia de Belo Horizonte. Dona Vanilda. Desculpa. Bom, Dona Vanilda, rapidinho, nasceu no interior de Minas Gerais, e uma família muito pobre, 11 irmãos, e todo domingo o pai dela matava um porco. E no domingo, final do dia, o resto do porco, a Dona Vanilda distribuía na comunidade para quem não tinha o que comer. O pai dela chegou e falou: Vanilda, o porco é meu. O dia que se você tiver o seu porco, você dá para quem você quiser, mas este porco é meu. Vanilda sai de casa com 12 anos, vai trabalhar de empregada doméstica em Belo Horizonte, analfabeta. As filhas da patroa estavam aprendendo a ler e escrever, então ela começa a acompanhar os livros didáticos da escola e ela aprende a ler e escrever com as crianças na casa.
e começa a ajudar as crianças no dever escolar. Um dia a patroa vai chamar ela para dar banho nas crianças, chega no quarto dela, tem um livro, até um livro da Escrava Isaura em cima da cama, que as crianças estavam lendo na escola. Ela falou: que livro é esse, Vanilda? Ah, não, estou lendo. Bom, resultado, ela foi demitida, porque ela pegou um livro emprestado das filhas. E Vanilda decidiu que, aos 12, 13 anos, que ela queria que nunca mais ninguém passasse por que ela passou. Vanilda foi morar numa favela de Belo Horizonte, ficou lá por 12 anos, quando tinha 27 ou 28 anos, foram desapropriar a favela que ela estava morando. E aí chegaram para ela e o governo deu um dinheiro para ela para comprar o barraco dela, para desapropriar a favela. Aí que entra a parte. A Vanilda vira para mim e fala: Luciano, eu não comprei o terreno, nunca paguei imposto, nunca fiz nada em relação ao governo, e de repente veio alguém e me deu um dinheiro por causa da minha casa. Aquele dinheiro não era meu. Vanilda, o que ela fez? Construiu uma biblioteca comunitária numa outra comunidade e vive hoje no andar de cima da biblioteca comunitária dela. Então, acho que num país que a gente vive uma crise ética enorme, que as pessoas acham que o jeitinho brasileiro é um ativo, e não perceberam que a hora que você puxa a internet da casa do vizinho, a hora que você bota R$10 a mais na nota do almoço, a hora que você bota um preço acima no táxi, a hora que você pula a roleta do ônibus, cara, é aí que nasce a semente dessa falta, dessa crise ética que tem proporções gigantescas no Brasil. Então, a hora que você pode usar a TV aberta no Brasil, que é a grande potência de comunicação que a gente tem para falar para as pessoas, e poder fazer uma televisão comercial eficiente, com conteúdo de excelente qualidade, e usar a dona Vanilda como referência de ética, é um prazer enorme. Mas o que me traz de volta à conferência não são os valores éticos e morais da dona Vanilda. É uma história de bastidor. Dona Vanilda tem pressão alta e dona Vanilda tem diabetes. Quando eu cheguei na casa dela, estava escondido. Eu fiquei na sala da casa dela, da biblioteca comunitária, que era super simples, chama Coração de alguma coisa. Quando ela chegou e me viu, ela desmaiou. Aí, a gente estava gravando, não tinha mais o que fazer. Eu parei a gravação, dona Vanilda desmaiada, a filha da dona Vanilda, carrega a dona Vanilda, o que faz com a dona Vanilda? Corta a câmera, desesperado e tal, leva a dona Vanilda para o posto de saúde. Eu falei: óbvio, bota a dona Vanilda no carro e posto de saúde com a dona Vanilda. Cheguei no posto de saúde, uma confusão para atender a dona Vanilda, ela ia falar com bastante frequência. Depois ela foi atendida, cara, não tinha nenhuma informação. A dona Vanilda vai lá toda semana, o cara não sabia quem era a dona Vanilda, não tinha o prontuário da dona Vanilda, não sabiam os... A gente teve que explicar tudo de novo. A filha dela ficava explicando a dona Vanilda que ia lá toda semana. Quando eu volto para o Rio de Janeiro, falei: bicho, está explicado por que o Brasil tem os serviços públicos mais caros e mais ineficientes do mundo. Porque se ela vai no pronto-socorro toda semana no posto de saúde e ninguém sabe nem quem ela é, está errado. E aí começou essa reflexão, né, de como a gente poderia... E daí, volto. Quando eu comecei a pensar em políticas públicas, essa turma, eu falei: galera, vamos falar um pouco de tecnologia? Aí me traz de volta a conferência. Aí comecei a estudar, comecei a ler. Aí você vê que países ao redor do planeta já perceberam que é irreversível esse movimento de tecnologia para melhorar a qualidade da relação que o Estado tem com o cidadão. Você pega Canadá, Chile, Estônia, Emirados Árabes, Índia, Uruguai do nosso lado, todo mundo escalando soluções tecnológicas de GovTech, que a gente já discutiu no painel e vai discutir aqui no evento, e vamos continuar discutindo, que é super importante. Então, no mundo inteiro hoje, a tecnologia tem que ser o governo. Sabe, desculpa. Por quê? Porque o futuro dos serviços públicos, né, depende essencialmente da tecnologia, né, por uma razão muito simples. A nossa vida, o nosso dia a dia está cada vez mais conectado. Então, por que o governo não pode ser conectado, né? E na medida em que o governo fica desconectado, ele vai perdendo a capacidade de governar. E um governo obsoleto deixa de ser governo. Então, esse é um assunto que vai ser tratado nessa conferência e que eu acho que é de suma importância se a gente quer construir um Brasil mais eficiente e um Brasil mais afetivo. Tem um exemplo da Índia que é muito bom. A Índia fez o Digital ID dela, né? Que chama Aadhaar. 1 bilhão de pessoas conectadas, todo cidadão tem um login, desde a época que nasce. Qualquer tipo de serviço público na Índia, você não precisa ir na repartição pública, você não precisa mandar documento, tudo você faz pelo seu celular, digitalmente. Ficou tão eficiente o sistema indiano que eles conseguiram desmonetarizar a economia, não precisa mais de dinheiro circulante.
Não tem nenhuma nota acima de R$20 circulando na Índia. O que é um belo combate à corrupção. Imagina você ter que juntar uns 50 milhões de reais num apartamento em nota de 5. Só dói em bi. Então, não só ganha eficiência no serviço, como, cara, tem um monte de consequências interessantes nisso. E aí, tem uma boa, eu comecei a olhar o Brasil, né? Falei, vamos olhar o Brasil, como é que é o exemplo aqui, né? E aí, o Brasil está indo realmente no caminho ao contrário, tá? Porque a identidade digital é a chave para a gente melhorar a qualidade dos serviços públicos. Aí no Brasil você tem físico, tá? Carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de motorista, certificado de reservista, carteira de trabalho e as carteiras das entidades de classe que também emitem. Beleza, o cara tem que ter tudo isso para ser cidadão e precisa levar todos esses documentos quando precisa fazer qualquer tipo de serviço público. Aí, falei, beleza, então o Brasil vai ser digital. O Brasil já tem 5 identidades digitais. 5 inteligências, 5 órgãos, 5 estatais. Tem CNH digital, que é a carteira de habilitação. Tem o DNI também, que é emitido pelo governo federal. Tem a carteira de trabalho digital. Tem o título de eleitor digital. Tem o eCPF, ou seja, quem tem 5 identidades digitais não tem nenhuma. Outro dia a gente comecei a levantar o ITS, né, que é o... Sou muito parceiro do ITS, da Fundação Brava e da Brasil Lab, quando a gente fala de GovTech, né? Eles mandaram um caso outro dia que um cara que tinha 43 carteiras de identidade, 23 emitidas na Bahia, 12 em Minas, 8 em Goiás, tinha 2 carteiras de trabalho e tinha 2 certificados de reservista, uma pessoa. Então, e outra, o melhor, assim, no Brasil as coisas não se falam, não tem conexão. Ou seja, para falar aqui de novo, se a gente não pensar... e o mais interessante, segundo o ITS, segundo a Brava, segundo o Brasil Lab, que a gente tem conversado, em 3 anos no Brasil, se levar a sério um projeto de digitalização, a gente revoluciona os serviços públicos no Brasil. Bom, agora voltando à agenda propositiva e não os problemas que a gente tem, cara, se a gente quer mudar o Brasil de patamar, a gente tem que colocar a mão na massa. Ninguém vai fazer pela gente. Sabe? Não vai ser por geração espontânea que a gente vai ter o Brasil do futuro, que todo mundo fala que nunca chega. E isso estou falando no olho de cada um aqui, porque é fato, não vai acontecer. Você vê o quanto é brilhante as pessoas falando aqui dos negócios, da tecnologia. Agora, se a gente quer mudar o Brasil, não vai acontecer sozinho. A gente vai ter que se envolver, sabe? Acho que as ideias estão na mesa, eu acho que são com poucos movimentos das reformas que o Brasil já estão apontando, a gente vai ter dinheiro na mesa também. O que vai faltar é capital humano, o que vai faltar é gente em todos os lugares para a gente poder executar as boas ideias. E é nisso que a gente tem que investir, a gente tem que investir, brigar por um ambiente. Hoje em dia, qualquer cara de bem que a gente conhece, ético, correto, que esteja a fim de trabalhar no serviço público, que tenha, seja mandato discricionário para orçamental, pode ser o cara mais sério, mais correto, ele sai de lá com 50 processos na cabeça. Então, hoje em dia, você não consegue atrair talento, cara. Você não consegue trazer gente para trabalhar. Os caras têm uma dificuldade de montar secretariado hoje em todos esses novos governos, porque as pessoas não querem trabalhar. Então, a gente vai fazer um advocacy do bem de um país que foi construído em cima da corrupção extrema, falando, beleza, como é que vai ser quando não for corrupto? E só não vai ser corrupto se a gente botar gente legal para trabalhar em todos os setores. Agora, de novo, assim, quando eu falo aqui, parece que é do fundo do meu coração, não é um projeto personalista, não é um projeto não é nada disso, cara, é uma convocação geracional. Sabe, da gente todo mundo botar a mão na massa e tentar ajudar como a gente pode. Tá? É por isso que eu estou nesse palco, é por isso que eu estou falando, é completamente fora da minha zona de conforto, como eu falei no começo. Tá? Para mim era muito mais fácil ficar protegido nos muros do Projac, do que ficar ganhando e gastando a minha grana, do que estar aqui caminhando ali no limite para as pessoas entenderem o que eu estou tentando fazer. Então, às vezes, eu tanto rodo, mas às vezes me parece que tem muita gente no Brasil que não quer que o Brasil seja um país de um povo só. Que acha que está ok a gente ter 1/4 da nossa população morando mal, que está tudo bem, o problema não é com a gente. Se você não está vendo, se sofre, se morre, tanto faz. Está longe de mim, eu não vi, então não tem problema. Como assim não tem problema? O nego tomou 80 tiros no Rio de Janeiro do Exército ontem.
Rio de Janeiro caiu em chuva de novo. Eu hoje em casa, dormindo aqui no hotel lindo, lençol de 1000 pontos, eu estava pensando na Rocinha, no Vidigal, na Chácara do Céu, no Dois Irmãos, que aquela água toda caiu lá. Então, assim, não dá para não pensar no próximo. Não dá para a gente achar que a gente vai ficar mais rico fazendo muitos negócios, fazendo unicórnios para lá e para cá, num país desigual como o Brasil. Não vai ficar de pé. Não vai dar certo. Isso depende muito da gente. Eu acho, de verdade, assim, eu acho que as elites brasileiras são muito passivas em relação a isso. E eu acho que a gente tem que assumir parte dessa responsabilidade para valer. Eu acho que a elite brasileira tem que ser parte da solução desse abismo social que a gente vive. Tá? E eu vou mais, eu estava pensando, eu acho possível até, se a gente construir direito, que mesmo os movimentos de defesa de direitos humanos, etc., pode enxergar na elite brasileira ser o maior aliado, como deveria ser. Não dá para ser diferente. Aí, aqui nos Estados Unidos, acho que é um bom exemplo disso. Você pega o começo do século XIX, um monte de imigrante paupérrimo vindo da Europa, chega em Nova York, sem um tostão furado. O que aconteceu? Favelizou boa parte da ilha. O que aconteceu? Ao invés de, ok, esse problema não é meu, como é no Brasil hoje em dia, que favela virou paisagem, os caras foram lá resolver. Reuniram a elite americana de Nova York, construiu escola, construiu moradia, construiu hospital. O que aconteceu um século e meio depois? Cara, o CEO da Goldman Sachs, o CEO de um monte de empresa, são descendentes daqueles imigrantes que chegaram em Nova York e que foram acolhidos de alguma forma. Então, se a gente não investir em gente no Brasil, são 207 milhões de pessoas. Só no Rio de Janeiro, 20% da população mora em favela. Se a gente não pensar no próximo de verdade, e a gente tem esse poder de tentar apontar a solução e resolver, não vai ter jeito, o país vai ser sempre um país desigual, um abismo social enorme, etc, etc. Bom, eu vou falar o que eu vim fazer aqui, tá? A história de favela me incomoda muito, cara, juro. Eu queria que alguém levantasse a mão, que é um país que você admire muito, que seja referência no comportamento, no conhecimento urbano e que tenha favela. Eu desconheço. Eu desconheço. E não é possível que hoje, no século XXI, a gente não consiga endereçar esse problema no Brasil, pelo menos apontar um caminho, uma solução de longo prazo. Tá? Você pega o Chile não tem mais favela, em 30 anos. Você pega a Colômbia. Quem estava na Colômbia aqui? Tinha um colombiano aqui antes, né? O Davi. Pô, a Colômbia, o que eles fizeram em Medellín, o que eles fizeram em Bogotá é admirável. O que a Colômbia avançou nos últimos anos perto da gente. Os países emergentes cresceram 127% nos últimos 20 anos. O Brasil cresceu 17%. Essa conta não é boa. Então, de novo, assim, eu acho que as elites brasileiras têm que correr risco. Sabe, tem que se preocupar de verdade com o bem-estar comum. E acho que não é o que parece que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Então, acho que, de fato, a gente tinha que somar esforços. Acho que a minha cruzada é para tentar levantar a bandeira da redução de desigualdades, acabar com a pobreza extrema no Brasil. Hoje a gente tem 7 milhões de pessoas no Brasil vivendo com menos de $2 por dia. É inaceitável, cara. Parar de pensar, a gente estava falando, não, os bilhões do SoftBank vai distribuir dinheiro para todo mundo e vai ser uma chuva de dinheiro para todos, não sei o que lá. Bichos, os negros estão passando fome. Outro dia eu vou 40 minutos da minha casa, tenho usado esse, posei em Montes Claros, fui até a fronteira da Bahia, os negros passam fome. Não tem fogão em casa, tem geladeira em casa, 50 minutos de voo de São Paulo. Entendeu? Então a gente tem que endereçar isso, a gente tem que se preocupar com isso. Tá? Eu fico muito louco quando eu venho para cá, para Stanford, você começa a pensar, a gente discutindo aqui transportes autônomos, inteligência artificial no nosso bolso, extrair minério do espaço. E o Brasil, gente passando fome, assim, morando em favela. Mas realmente eu acho que isso faz parte, as coisas não são excludentes, obviamente. Tá? Então, só para falar e apontar caminho, eu acredito sim na potência da sociedade civil. Eu acredito na potência do terceiro setor, eu acredito nos filântropos, Serli, muito importante, conselho ajuda e exemplo arrasta. Sabe, eu acho que ninguém é tão rico que não precise de ajuda, e ninguém é tão pobre que não possa doar alguma coisa. Então, a gente incentivar a cultura de doação no Brasil é importante, mas quem tem o poder transformador exponencial de redução de desigualdades é o Estado. O Estado é gerido pela política.
A política é gerida pelos políticos. Então a gente tem que renovar, tem que melhorar a qualidade dos políticos, do capital humano, que é o que a gente está tentando fazer no Renova, no Agora. Tem bons exemplos aqui. O Mendonça, pena que não foi anunciado o ministro ontem, deveria. Mas, enfim, tem gente boa na política? Tem. Mas a gente tem que... O cara hoje fala que vai ser político. Vó, você é vereador, mas vai ser ladrão, meu filho? Como assim? E ao contrário, a gente precisa curar boas ideias, curar a gente, atrair pessoas que queiram servir no tempo e no significado correto desse verbo. A gente tem que bater palma para quem está a fim de servir. Porque senão a gente não chega a lugar nenhum, vai ficar sempre rodando em círculo, um monte de ideia e não tem ninguém para executar direito. Então, para voltar ao tema da favela, que eu acho que é o que eu vou encerrar aqui de um jeito que eu achei que seria importante. Eu adoro as favelas, tá? Eu enxergo a potência das favelas, a potência cultural, a potência de costumes, a potência de noção de comunidade. Eu tenho um amigo americano que foi morar na favela da Providência, ele falou, Luciano, eu vou viajar, minha porta fica destrancada, a janela fica aberta. Se quebrar uma telha, meu vizinho conserta. Então, em asfalto nenhum, a gente tem essa noção de comunidade que as favelas têm. Porém, não dá para aceitar que não tenha saneamento básico, uma ocupação desorganizada, não tenha crédito, não tenha um monte de coisa, não tenha título de propriedade, não tenha projeto. Então, assim, esse é um assunto que, de fato, você pega um CEP no Rio, ou em São Paulo mesmo, no Morumbi, onde tem Paraisópolis, ou no Rio de Janeiro, no mesmo CEP tem apartamento de milhões de dólares e gente morando muito mal. Nada contra os apartamentos de luxo, hein? Eu acho que redução de desigualdade não é que ninguém tem que ter menos do que tem. A gente só tem que ajudar a puxar quem está lá embaixo para entrar, no mínimo, na linha de decência. Então, para encerrar aqui, eu queria, como a gente está falando muito aqui de tecnologia e tal, eu queria tentar trazer um pouco para a vida real, que é o que a gente tem no Brasil. E eu queria contar uma história que tem como pano de fundo, não é qualquer favela, mas é uma história que se passou no Complexo do Alemão, uma favela, um dos maiores complexos de favelas do Brasil, que ficou super famoso com aquelas imagens da fuga dos traficantes há anos atrás. E, melhor do que eu contar, eu acho que vocês vão gostar de ouvir. Wanderson, por favor. Seu Wanderson, meu amigo. Oi, gente. Senta aqui, Wanderson. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um homem de 30 anos hoje. É para falar real, tá? Fechou? Com 17 anos você estava fazendo o quê? Eu tenho 30 anos, mas com 17 anos provavelmente eu ia estar morto. Mas o que você estava fazendo aos seus 17 anos? Com 17 anos eu estava vendendo droga no Alemão. Desde que idade você traficava no Alemão? Eu participei do tráfico durante 5 anos, dos 14 até 4 anos da minha vida. Tá. Agora eu vou fazer a última pergunta, depois a gente volta para a história. Quantas escolas você toca hoje? Hoje eu participo de uma organização chamada Recode, que eu coordeno a operação de 416 escolas hoje no Brasil. Quantos alunos você tem? Hoje a gente conta com mais de 5.000 alunos fazendo nossas formações. Usando o que como ferramenta de transformação? O que você ensina? Da mesma forma que eu aprendi a utilizar a tecnologia, aprendi a oportunidade, hoje a gente usa o empoderamento digital para desenvolver os jovens das comunidades do Brasil inteiro. Wanderson. A gente vai falar agora do poder da educação, do poder transformador da oportunidade. Se a gente quer construir um país onde a meritocracia pode ser uma palavra que esteja no nosso vocabulário, a gente precisa que as oportunidades cheguem para todos. E elas só vão chegar através da educação. Então, só para vocês entenderem, você nasceu aonde? Eu nasci no interior do Paraná, em Cascavel. Filho de quem? Filho da Dona Marli, empregada doméstica. Ela tinha um sonho de vir para o Rio de Janeiro para ser uma pessoa rica, porque provavelmente ela viu isso numa novela ou viu na TV. Mas como a gente sabe que é muito complicado quando uma pessoa vem do interior para uma cidade grande, sem estudo e com 5 filhos,
Eu, o sexto, provavelmente vai morar numa comunidade, numa favela. E onde você foi morar? E a gente foi para o Alemão. Quer dizer, era sua mãe com 6 filhos num barraco no Alemão. No barraco no Alemão. Como é que era a sua casa quando você tinha 5 anos? Ferrada. Você poderia ser um pouco mais... Você poderia descrever um pouco mais o que seria ferrada? Imagine um quadrado com 2 cômodos, onde você divide ali a sala com um banheiro, com cozinha, tudo junto e misturado, onde você dorme, no mesmo lugar que você dorme, você come. É difícil, eu acho, que para vocês imaginar isso, mas essa era a minha casa. E aí, você ia para a escola? Eu ia para a escola. Eu ia para a escola quando eu era mais novo, quando eu tinha meus 10, 11 anos. Mas você lembra o nome de um professor que você teve na escola? Não lembro. Nenhum? Nenhum. 0. Dos seus amigos de escola, da sua turma de escola, quantos estão vivos? Nenhum. Todos? Nenhum. Tá bom, que número é 5, é 10, é 15, é 20? Dos meus amigos mais próximos que eu tinha, era tipo 5 amigos, mas na sala tinha aproximadamente uns 30 alunos. Eu não lembro mais de nenhum. Nenhum. Todos morreram antes dos 30 anos? Todos. Tá. Eu fico louco. Tá, aí vamos só para a gente construir com todo mundo aqui. Aí sua mãe, trabalhando de empregada doméstica no Rio de Janeiro, com 6 filhos em casa. Com 6 filhos em casa. Quem era o homem da casa? Eu era o homem da casa. Com quantos anos? Com 12 anos. Você cuidava dos seus irmãos todos? Eu era o mais velho, depois a irmã mais velha casou, saiu, e depois a outra foi morar com o pai em outro lugar. E aí, o que acontece? Qual é a sua primeira convocação? E aí eu começo a descobrir que eu sou um jovem que não aceito a realidade que a gente vive e encontro ali no tráfico uma forma de gerar renda para minha família. E que renda que era essa? Valor monetário? O que você fazia? Vendia droga. Tá, mas no começo era fogueteiro, você era o quê? E aí eu comecei avisando ali quando a polícia chegava, ficava ali num canto escondido, e quando a polícia chegava eu soltava o fogo e saía correndo. Você tinha quantos anos? 12? Tinha 12 anos, 12 para 13 anos. E aí você é apreendido pela primeira vez com quantos anos? Calma, ainda tem minha carreira. Ah, tá, desculpa. Esqueci da carreira, vai. E aí, logo depois, por eu ter feito um bom trabalho ali na visão, né, desse mundo empreendedor ilícito, eu fui promovido. E aí passei a vender drogas ali no morro. E aí é chamado o nome de vapor, que é o cara que vende... É o business, né? É o cara... E aí... Depois de algumas operações ali na comunidade, eu fui apreendido. E fui para uma instituição que o governo chama de instituição que trabalha a socioeducação no Rio de Janeiro. Só que não é porrada o dia inteiro. Você não tem condições de ressocializar um jovem com a medida que existe hoje, principalmente no Brasil. O pessoal costuma dizer que eu já escutei pessoas falando, mas o menor ele é apreendido, vai para um lugar onde ele dorme, come, não paga nada. Não, cara, aquilo lá é um inferno. Aquilo lá não é um lugar para ressocialização de jovem. Aquilo lá é uma escola para o crime, onde o jovem que era um fogueteiro aprende a roubar, aprende a sequestrar, aprende a matar. Então, a gente está falando aqui de vida de pessoas. E a gente está falando aqui de pessoas que aprenderam com aquilo que a vida disponibilizou para elas. Assim como você aprendeu hoje a ser um grande empreendedor aí na área de tecnologia, o jovem da comunidade ele aprendeu ali a ser um traficante. Ele aprende. A gente peca muito quando a gente fala que a juventude ela está perdida. A juventude ela não é um computador que está pronto e vai se desfazendo ao longo do tempo. A juventude ela está não pronta e ela vai se fazendo ao longo do tempo. E vocês têm a possibilidade de fazer isso mudar. Vocês são pessoas que têm condições de influenciar a política pública. Vocês têm condições de, hoje, fazer com que a educação seja educação de qualidade no nosso país. Hoje a gente tem 50% dos nossos jovens. 50%. É a metade da nossa juventude do nosso país que não estuda, não trabalha, ou então está exercendo algum emprego ali sub-humano.
O festival do Lollapalooza, que é um incrível aí no mundo, né, da elite, né, um mega festival, estava pagando R$50 para uma pessoa trabalhar durante 15 horas montando palco. Isso é subemprego. Isso não é ser humano. E quando você sai e você volta para a comunidade, o que acontece? E quando eu saio, eu volto para a comunidade. E aí, como eu fiz uma carreira brilhante até os meus 16 anos, fui promovido, né, gente? Tive o meu reconhecimento, que é o que o jovem busca hoje, ter um reconhecimento. E aí eu passei a cuidar da embala, que é quando a droga chega no morro, você precisa misturar ali com alguns produtos, porque você não consegue vender ele de forma pura, né? Então, desculpa a curiosidade, mas o que seriam os produtos? A cocaína. Não, mas o que você adiciona? Pó Royal. Pó Royal? Não, eu não adiciono mais nada, não. Não, tudo bem. Ok, professor, não é só curiosidade. Tá, aí você vai para embala. E aí vou para embala. E aí eu tinha minha própria equipe, né? Contratava ali a mão de obra ia para a produção, e aí eu gerenciava ali toda a produção da droga que chegava no Alemão. E aí tinha um gerente que vinha, cada gerente é responsável por um departamento, vocês devem entender melhor do que isso do que eu. E aí cada gerente era responsável por um tipo ali de produto e gerava o lucro ali através desse produto ali nessa empresa ilegal. Sob sua responsabilidade? Sobre minha responsabilidade. E aí... Você é preso de novo. Calma. E aí estou eu bem, né, um empreendedor de futuro na comunidade, ilegal. Estou na minha casa e teve uma operação onde eu fui apreendido novamente lá na minha casa. Já estava um pouco famosinho na favela e fui apreendido novamente, encaminhado de novo para aquele lugar que eu acabei de explicar para vocês onde é. E aí, dessa vez, algumas outras pessoas foram mortas novamente e eu meio que já tinha 17 anos, não tinha perspectiva nenhuma de futuro, de vida. Tinha imaginado que aquilo ali era o que restava para mim. Que é o que hoje a maioria do jovem da comunidade vê. Ele tá se contentando que ele não tem futuro, que ele não tem sonho. Esse é o nosso jovem hoje do Brasil de baixa renda. Os nossos jovens hoje não estão sonhando. Eles estão imaginando que eles vão viver nessa vida de baixa renda, de indigna, né? Vida que o cara não tem dignidade para o resto da vida dele. Só que aí eu encontrei um projeto, quando eu fui apreendido a segunda vez, que era esse projeto que eu faço parte hoje. E dentro desse projeto, eu vi alguns jovens ali que estavam cumprindo medida também, participando dessas aulas. Eu falei assim, o que esse bando de bandido está fazendo numa sala de aula, gente? O que está acontecendo? E aí encontrei um cara chamado Valdinei. Esse cara, ele era um professor desse projeto. A gente tem uma formação de professores hoje dentro da nossa instituição. E aí esse professor, ele falou assim, você quer participar do projeto? Eu falei, você está maluco, seu bandido? Eu vou fazer aula de informática para quê? Vou aprender tecnologia para quê? Ele, é legal, é importante você participar. Me dá uma aula, vamos participar de uma aula, você vai ver. Eu falei, beleza, acho que eu vou lá, porque todo mundo está indo participar da aula, eu fico aqui sozinho no alojamento. Então, eu vou lá ver como é que é essa aula. Meu primeiro contato com o computador, eu aprendi a desmontar e montar um computador numa semana. Eu aprendi a usar a tecnologia para identificar ali problemas que tinha na minha comunidade. Eu aprendi que eu conseguia ensinar a galera de forma mais rápida do que o próprio professor. E aí esse projeto recebeu um apoio, onde o professor chegou a mim e falou assim, cara, tem um investimento aí de um projeto que apareceu agora para contratar alguém que já foi preso para dar aula aqui nessa instituição. Ô, Wanderson, mas deixa eu voltar aqui. Você estava com quantos anos aí? Isso foi você tinha quantos anos? Aí eu tinha 17 para 18. Tá. Foi a primeira vez em 18 anos que você lembra o nome de um professor? É a primeira vez. Foi a primeira vez que alguém te ensinou alguma coisa que você ouviu? A primeira vez que um professor chegou a mim e falou assim, porra, moleque, tá fazendo merda. Foi a primeira vez. Muito didático. Porque é a linguagem. Então, se você não tem o feeling, essa palavra você já sabe, né? Se você... Foi melhor?
Bem. Então, se você não tem isso, você não consegue conquistar o seu público-alvo. Eu entendo de business também, gente. Agora, Wanderson, voltando. Então, a primeira vez que um professor fala a sua linguagem, conecta com você, entende o que você quer aprender e te ensina alguma coisa, foi aos 18 anos e dessa única aula que você teve, transformou a sua vida inteira. Aí eu falei assim, cara, para que eu estou nessa vida subhumana que eu posso ter essa oportunidade aqui e me desenvolver e ajudar a desenvolver outro jovem que tá ferrado igual a mim? Então é isso que eu quero para mim. Foi a primeira vez que eu peguei uma certificação na minha vida, foi nesse curso de tecnologia, que eu falei assim, que eu cheguei em casa, eu mostrei para minha mãe, para minha família, e que eu vi um olhar de esperança, sabe? De imaginar assim, cara, eu sou alguém. Através de uma capacitação, eu sou alguém. E isso é ser digno. Eu falei assim, cara, eu sou alguém. Em algum momento da minha vida, as pessoas estão me reconhecendo por eu ter feito uma capacitação. E aí, depois disso, eu comecei a dar aula. Era um projeto para 6 meses. Formei mais de 300 jovens dentro dessa instituição. 300 jovens que não tinham sonho. 300 jovens que aprenderam uma formação. Logo depois, eu fui convidado a realizar um outro projeto junto com Criança Esperança, que era um projeto que foi incubado pela nossa instituição, pela Recode. E eu coordenei esse projeto, logo depois foi um projeto... E acho que mérito seja dado também, a Recode é um projeto do Rodrigo Baggio, que é respeitado, Young Global Leader, é um cara muito conectado no mundo todo. Esse projeto do Recode chama CDI, ao redor tem vários países, e é um projeto de muita potência, que tem a missão de levar tecnologia para comunidades menos assistidas e usar a tecnologia como uma ferramenta de transformação e de inclusão. Então... Exato. E aí vocês imaginam que eu passei, então, a coordenar esse projeto, fui liderar um outro projeto que circulou o país inteiro num caminhão com um computador que ficou indo para o Brasil, então, conduzia esse projeto. E aí a Recode me convidou, então, depois dessa minha trajetória, então, eu virei um profissional na área de tecnologia, fui promovido, né? Agora num negócio formal. E hoje eu E o que você falaria para um moleque que está hoje no morro, com 12 anos, e na mesma situação que você estava naquela época, com a família um pouco desestruturada, com a mãe tendo que trabalhar, com um monte de irmão para criar, exatamente a mesma situação que você estava. O que você falaria para um moleque? Se você sentasse hoje aqui, se fosse um moleque de 12 anos, na mesma situação que você, qual que é a mensagem? Vocês estão fazendo merda. E como é que tira? E aí é um processo um pouco... Não é um processo simples, porque você tem que mudar a visão desse jovem. E você só muda a visão do jovem dando exemplo, né? Então, o exemplo arrasta, né? E é diferente quando qualquer profissional de tecnologia chega num jovem hoje e fala assim, existe a possibilidade de você vir atuar junto com a gente. Só que a maioria das vezes, quando eu indico os jovens para ir trabalhar na área de tecnologia, a empresa quer que o jovem já chegue com PhD em tecnologia com curso de Harvard. Cara, o moleque veio da comunidade, ele não tem isso. Ele está num processo ali de construção, né? Mas uma coisa importante de novo, aqui nós temos a possibilidade hoje de influenciar e mudar a realidade da vida desse jovem. Hoje, a metade do nosso jovem no Brasil não vão conseguir ter acesso à tecnologia que vocês estão criando hoje. Hoje, a metade do jovem hoje não vai conseguir acompanhar isso tudo que vocês estão desenvolvendo. Então, nosso tempo está quase terminando. Eu acho que você é a prova viva do poder... Primeiro, um prazer poder contar histórias como a sua na televisão, poder usar a TV aberta para que as pessoas vejam que o exemplo existe. 2, eu acho que não existe redução de desigualdade, não existe um país do futuro, não existe um Brasil mais justo se a gente não focar em educação. A educação é transformadora, a educação é oportunidade, a educação... Enquanto a escola do rico não for igualzinha a escola do Complexo do Alemão, não vai ter solução. A gente vai ficar enxugando gelo. Então, de fato, eu acho que, para a reflexão de todos aqui, o que eu quis tentar fazer hoje é trazer um pouco para a vida real que a gente está vivendo no Brasil mesmo, que, infelizmente, não é a maioria dos Wandersons que está lá, são os amigos do Wanderson da sala de aula que ficaram pelo caminho, que formam a enorme maioria da nossa juventude, nas favelas, negra, enfim.
Então, acho que a minha provocação hoje foi só que se a gente quer que o Brasil seja o país do futuro, cara, a gente vai ter que botar a mão na massa. Então, senhoras e senhores, Wanderson, muito obrigado. Cara, E, gente, eu deixo aí o convite para todos vocês aqui hoje, eu deixo o convite, se vocês quiserem pensar um pouquinho em como apoiar esse projeto, como fazer com que a gente mude aí essa realidade, que é uma realidade que só está aumentando. Há 5 anos atrás, a gente tinha 30% do jovem hoje em condições subhumanas. Hoje a gente tem 50%. Se a gente parar de pensar um pouquinho na gente e pensar um pouco mais em influenciar a realidade do nosso país, vocês juntos hoje têm condições de fazer isso mudar. Tá? Então, fica o convite. Eu sei como fazer, a nossa organização sabe como fazer. Estarei disponível para network. E agradeço muito a todos vocês. Obrigado. Obrigado, moleque. Valeu, cara. Valeu.